Olá, boa noite para você que está aí em casa nos assistindo. Hoje, terceiro dia da primeira conferência pastoral para mulheres. E eu acredito que, olha, deixa eu ver, cadê o chat? Estou vendo todos os rostinhos, nomes que estão participando já com a gente desde o primeiro dia. Que bênção, que bom, né? Nós todos aqui recebendo essa palavra edificante de todos os preletores que tiveram essa disposição de estar aqui trazendo sempre uma palavra de Deus para as nossas vidas. Ontem, no primeiro dia, tivemos Elza Mello falando sobre a feminilidade. Ontem nós tivemos Maria Zuleika falando do tema, né, o papel dos avós, que foi uma doçura. E hoje nós teremos a participação do nosso reverendo Arival Dias Casimiro com o tema o papel da mulher na igreja. Então você que está nos assistindo e quer saber mais, você mulher, como eu posso trabalhar para Deus na minha igreja, como eu posso colaborar, então fique aí, já pegue a caderneta, o caderninho, a caneta e já anote tudo e já fica com a Bíblia do lado, porque hoje nós vamos ter a leitura de versículos, então já fique com a sua Bíblia, já acompanhe, que já conhece o nosso reverendo, né? Então toda a palavra é totalmente ali, ó, dentro da palavra de Deus. Então fica aí que eu já, antes de chamá-lo, antes de nós começarmos a nossa palestra, eu quero fazer a leitura de um versículo, que é Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha que bênção, e é isso mesmo. Nós entendemos que o homem tem o seu papel importante ali no seu trabalhar, mas a mulher, como auxiliadora, também pode exercer esse trabalho juntamente com ele. E ninguém melhor do que ele para nos trazer essa palavra. Boa noite, reverendo. Está aqui, eu estou representando aqui a minha esposa, tá? Ela está com problemas de enfermidade e não pôde estar aqui conosco. E eu quero aproveitar esse momento para dar alguns princípios fundamentais sobre esse assunto, né? O papel da mulher na igreja. Nós estamos vivendo um tempo assim de muita, eu diria assim, de muito conflito, né? Tem aqueles que são liberais demais, né? E aqueles que são ortodoxos demais, xiitas demais, né? Esse é um assunto que nós precisamos ter um equilíbrio dentro da realidade bíblica, dentro da realidade daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero ler 2 textos e quero fazer algumas afirmações teológicas que eu creio que são importantes para a gente discutir essa matéria. Porque hoje nós temos, na Igreja Evangélica Brasileira, aquele lado liberal que defende a ordenação feminina, que ordena o papel da mulher de uma certa forma irrestrito na igreja. E nós temos, infelizmente, né, inclusive dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, os neopuritanos aí, que mulher não pode orar na igreja, mulher não pode fazer nada na igreja, mulher só para ter sexo, certo? Mulher não pode trabalhar fora, porque a mulher tem que servir o marido 24 horas por dia. Isso é um absurdo. Então, eu quero aqui peitar teologicamente, biblicamente, esses xiitas que nós temos hoje dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil e no campo do liberalismo, porque a Bíblia é muito equilibrada. Eu quero ler para você um texto que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui nós temos 3 princípios fundamentais da criação do homem e da mulher. Primeiro, a origem da criação, né? Então não é uma evolução da espécie. Aqui nós temos claramente dizendo que foi Deus que criou. Certo? No capítulo 2, nós vemos que Deus criou o homem do barro e criou a mulher da costela do homem. Então nós temos ali uma descrição, uma narrativa bíblica mais
descritiva, mais pormenorizada da criação do homem e da mulher. Segundo, além de que foi Deus que criou, diz o texto que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. O que significa isso? Significa que eu e você, o homem e a mulher, igualmente, refletem a imagem, a pessoalidade da divindade. Né? Nós somos seres pensantes, nós somos seres, de uma certa forma, pessoais, nós somos seres inteligentes. Aliás, a Bíblia fala que essa imagem e semelhança de Deus que existe no homem e na mulher, significa que nós somos a única espécie criada por Deus que podemos nos relacionar com Ele a partir do amor. Todas as outras espécies louvam a Deus, se relacionam com Deus pelo instinto, mas nós relacionamos pelo amor, certo? Por isso que o resumo da lei é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Mas o que é bonito aqui nesse texto é que diz o texto que Deus criou homem e mulher, os criou. Então, preste atenção, porque quando diz aqui homem e mulher os criou, significa, em primeiro lugar, que os sexos, eles são diferentes. Certo? Homem e mulher. Você pode estudar o que você quiser aí, do ponto de vista da genética, do ponto de vista do comportamento. Você vai descobrir que a estrutura da mulher e a estrutura do homem são completamente diferentes. Segundo lugar, você encontra aqui nesse texto a ideia da complementariedade. Mais adiante vai dizer: Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E ambos se complementam. Deus não criou um homem e um homem, uma mulher e uma mulher. Tá certo? Então, a sexualidade não é homo, mas é hétero. Porque elas se complementam, elas se fundem. A ideia bíblica aqui é de complementariedade. Terceira lição que esse texto nos ensina é a questão da igualdade. Porque quando diz assim, no versículo 27, homem e mulher os criou, não está dizendo que o homem é superior à mulher, nem que a mulher é superior ao homem. Isso é a bênção da criação, né? Nós somos seres iguais perante Deus. Agora, eu quero ir para outro texto que está lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, e nós temos aqui em Gênesis, capítulo 1, a criação. Lá em Gálatas, capítulo 3, nós temos a nova criação. Aquilo que seria mais ou menos o que nós chamaríamos aqui de a doutrina bíblica da regeneração, né? Do novo nascimento. E a Bíblia diz assim, em Gálatas 3, 28, diz assim: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, preste atenção. Em Cristo Jesus, nós somos o quê? Um. O que significa isso? Esse texto tem sido usado pelos liberais para defender a questão da ordenação feminina. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando de ordenação feminina. O texto está falando aqui de igualdade em Cristo. E aqui eu quero confrontar os neopuritanos, que são um bando de fariseus, hipócritas, manipuladores do texto das Escrituras, porque aqui o que o texto está defendendo, porque todos vós sois um em Cristo, primeiro,
a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Isso significa que tanto eu, ou tanto o homem quanto a mulher, em Cristo, tem acesso à presença de Deus. Então você proibir uma mulher de orar num culto público, isso é um absurdo. Isso é uma heresia. Você proibir uma mulher de ensinar, de falar, de evangelizar, isso é um absurdo. Nós somos um em Cristo Jesus. Então, do ponto de vista da doutrina do sacerdócio universal, todos somos iguais. Todos temos acesso à presença de Deus. Todos podemos confessar os nossos pecados a Deus. Todos nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Aliás, o ensino da adoração verdadeira foi dado para uma mulher, a mulher samaritana. A mulher samaritana foi a primeira evangelista que saiu para falar. Jesus anunciou a sua ressurreição às mulheres. Então, pelo amor de Deus, para de absurdo. Vocês estão, me desculpe, vocês são os hereges. Vocês estão prejudicando, deturpando o ensino da palavra de Deus. Segunda coisa muito importante que nós entendemos aqui é que se todos nós somos um em Cristo, presta atenção, todos nós fomos batizados em um só corpo. Veja, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, por favor, 1 Coríntios, capítulo 12, a palavra de Deus nos diz, lá no versículo 12, porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Veja o versículo 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, quando a mulher, um homem se converte, eles são batizados, inseridos no corpo de Cristo, e nós bebemos de um mesmo Espírito. Então, por exemplo, se nós temos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros uma mulher que tem um dom de ensinar, não vai ensinar? Se ela tem um dom da misericórdia, se ela tem um dom de presidir, porque os dons estão lá. Ou os dons são só para os homens, os dons são unissex. Eles foram dados para aqueles que participam do corpo de Cristo. Não tem como negar isso. Preste atenção. Eu não estou falando aqui de ordenação feminina. Eu sou contra a ordenação feminina. Isso é outro assunto. Essa matéria é a matéria para uma outra discussão, para um outro debate. O que eu quero dizer para você aqui é que o papel da mulher na igreja é um papel que foi conquistado por Cristo Jesus. Ela tem todos os direitos, como alguém que faz parte, que é uma sacerdotisa, né? Doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Segundo, de que todos, homens e mulheres, foram batizados no corpo de Cristo e, consequentemente, têm o quê? Dons espirituais. Mas o terceiro argumento que eu quero colocar para vocês, né, além do sacerdócio universal e além da questão dos dons espirituais, eu quero colocar para você aqui a questão da grande comissão. Grande comissão.
Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja bem que o texto não diz assim: ide todos os homens, ide somente os homens. Diz isso no texto? Diz? Não. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Homens e mulheres pregando a homens e mulheres, fazendo discípulo de todas as nações. Meu irmão, é um absurdo que nós estamos acontecendo hoje. E eu fico preocupado porque às vezes eu olho para a minha igreja, a minha denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e às vezes a nossa igreja pode se transformar num gueto, numa seita xiita. E isso está presente nos nossos seminários, professores de seminários, teólogos, editoras publicando livros, destruindo o papel das mulheres, fazendo das mulheres um ser de segunda categoria. É um absurdo. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, na autoridade da Bíblia Sagrada, que vocês estão equivocados. E que vocês vão responder diante de Deus por essas heresias que vocês estão impondo dentro da igreja. As mulheres, elas têm o seu papel, e a Bíblia fala a sua missão como mãe, como mulheres. E quando você lê lá o texto de Provérbios, capítulo 31, a mulher virtuosa, que é elogiada pelo seu marido, pelos seus filhos, você vê uma mulher contemporânea, uma mulher que trabalha, uma mulher que estuda, uma mulher que, de uma certa forma, ela tem um papel de motivação no seu ambiente familiar, uma mulher que é empreendedora. Eu fico, às vezes, pensando, eu vivo no mundo real, não sei o mundo que vocês vivem aí, né? Mas em muitos casamentos, a liderança do marido ela é compartilhada com a esposa. Por quê? Porque, às vezes, a esposa ela tem certas características, certas virtudes que o marido não tem. E isso não anula a sua liderança, o seu papel de líder espiritual da família. Mas é uma liderança compartilhada. Vocês estão entendendo o negócio? Então, nós precisamos, hoje, os casais, se Jesus existisse hoje, ele aceitaria, e eu entendo que todos os papéis que estão definidos na Bíblia, eles devem ser praticados hoje. O papel da esposa, né, como dona da casa, o seu papel de submissão, de respeito ao marido, o papel do marido como aquele que é o provedor, que é aquele que é o líder espiritual. Mas você não pode dizer hoje que a Bíblia proíbe que a esposa trabalhe fora, que a esposa, junto com o seu marido, de uma forma concorde, eles trabalhem para o sustento da casa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quer dizer, isso não tem fundamentação bíblica. Isso é uma loucura. Então eu quero desafiar vocês. Eu estou pronto para responder, pergunta, para debate, o que vocês quiserem. Entendeu? Porque você não pode anular o papel da mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E quando fala que a mulher sábia edifica a sua casa, ela tem sabedoria que muitas vezes o homem não tem. A mulher tem uma sabedoria, ela tem uma percepção diferente do homem. E nós temos que reconhecer isso. E nunca devemos esquecer que é o Senhor que edifica a casa. E nós nunca devemos esquecer que a esposa é um presente de Deus para o marido. Deus deu um presente para mim, para eu manipulá-la, explorá-la. Nós estamos vivendo um contexto muito difícil.
porque há muitos maridos e muitos homens que não assumem o papel de líder da casa, são gigolôs, colocam as esposas para trabalhar, exploram as mulheres materialmente, exploram as mulheres sexualmente. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Se querem discutir a matéria do ponto de vista bíblico, vamos discutir. Mas ficar fazendo teologia do século XVI, querendo trazer para cá e querendo desmerecer o papel da mulher contemporânea, isso é um pecado. Isso é um grande equívoco que muitos pastores, muitos professores de seminário têm ensinado nos nossos seminários esse tipo de coisa. É uma vergonha. E que a igreja, o povo de Deus, se levante à luz das Escrituras para resistir essas imbecilidades que estão sendo ensinadas em nome de Deus. Tá bom? Deus abençoe você. Eu estou aqui nessa conferência pastoral, nossa SAF, 115, né? 115 anos de trabalho. Mulherada aqui na igreja trabalha, ora, abençoa a vida do pastor. Mulheres que cuidam das suas casas, ajudam os seus maridos, cuidam dos seus filhos. Mulheres idosas que são mestras do bem, como diz lá em Tito, ensinando as mulheres mais novas a serem boas donas de casa. Vamos parar de palhaçada, de coisa que não existe, vamos viver a simplicidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para você, Deus abençoe a sua vida, e eu estou pronto aqui para responder qualquer pergunta que você quiser fazer, inclusive desse pessoal aí, xarope, neopuritano, que quiser conversar. Muito bom, uma ótima apresentação, ótima palestra de hoje, o tema é excelente, e é um tema que vem. E pastor, tem perguntas? Tem perguntas. Tem uma pergunta da Thalita Figueira, ela falou: graça e paz, boa noite. Quais cargos importantes na igreja são ocupados por mulheres? Veja bem, as mulheres e os homens não devem se preocupar em ocupar cargos na igreja. Nós devemos estar preocupados em servir, foi o que Jesus ensinou. Ok? Então, a Bíblia fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, nós temos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu estou colocando um exemplo daqui, que tem mulheres que servem desde a ornamentação da igreja, desde a limpeza da igreja, desde o ensino da igreja. Não importa, nós estamos aqui para servir de acordo com o dom e que a vocação que Deus chamou você. Então não existe esse negócio de cargo mais importante, de posição mais importante na igreja. Todos nós somos servos de Deus. Muito bom. E, pastor, tem outra pergunta. Como as mulheres mais velhas podem contribuir para a formação das novas gerações? Boa pergunta. Está lá em Tito, certo? Capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, dando os princípios de éticas, daqueles que são educados pela graça de Deus, ele fala claramente que as mulheres idosas, elas ensinem as mulheres mais novas a serem boas donas de casas, a serem esposas fiéis, certo? E que elas possam, de fato, exercerem o papel ideal de mulher cristã, de esposa cristã. O que acontece na prática? É que, às vezes, as mulheres mais idosas, elas têm as suas frustrações, as suas decepções, as suas amarguras, os seus ressentimentos nos relacionamentos delas, e elas, então, passam isso para suas filhas. Mas isso é pecado. A Bíblia diz que as mulheres crentes idosas, elas sejam mestras do bem. Pastor, aqui o Roberto, mas quem está falando por ele é a Simone. Ela mandou uma pergunta. Ela fez um comentário que a questão dela poder pregar ou não. Que ela fez assim: meu nome é Simone, minha dúvida colocada acima é que o meu pastor nos convida a pregar, inclusive para ajudá-lo. Estamos erradas em aceitar? E
já vou aproveitar e vou fazer duas perguntas juntas, né? Uma anterior foi uma pergunta que já em outros momentos já foram até respondidas, mas a questão da mulher, por que na igreja não se pode ter pastoras? Tá bom. A Bíblia diz, Jesus deu a grande comissão, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não restringe esse ide e pregai aos homens, certo? Ide e pregai. Isso é para homens, é para mulheres, para jovens, para velhos, para crianças, nós temos que pregar. Do ponto de vista da estrutura, aí que eu quero chamar a sua atenção, da estrutura das denominações, existe o reconhecimento de que, através da ordenação dos homens, exclusivamente aos homens, eles falem oficialmente em nome da igreja. Isso é outra coisa. Certo? Então, a ordenação para o ministério, para o oficialato, ele é exclusivo aos homens. O oficialato e a ordenação é um reconhecimento, né, da autoridade eclesiástica. É outra coisa. Mas se você for para o Novo Testamento, as mulheres pregavam, todos pregavam. Certo? Se você for lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 8, diz que aqueles que foram dispersos lá em Jerusalém iam por toda parte pregando o evangelho. Mas fala, mas Filipe, que era o diácono escolhido lá, ele pregava oficialmente em nome da igreja. Então, ordenação é uma ação e um reconhecimento autoritativo da igreja, da denominação. Isso estabelece uma ordem da criação. Mas o fato de tagarelar, de falar, de evangelizar, de levar o evangelho, né, isso é para todos. Muito bom. Certo? Certo. E a última para a gente encerrar a nossa pregação de hoje é: a mulher que não se envolve nos trabalhos da igreja, elas estão sendo omissas ao chamado da grande comissão? Sim. Essa é uma pergunta óbvia, né? Não é somente omissas, né? São preguiçosas, são sem vergonhas, estão tudo preguiçosas. Se quiser botar aí para... né? Porque todo crente, ele, ao se converter, ele é inserido ao corpo de Cristo. E ele recebe os dons espirituais. E ele tem dois trabalhos. Primeiro, o trabalho de contribuir para a edificação do corpo. Segundo, o trabalho de missões, de contribuir para o crescimento da igreja. São esses dois papéis. Então, toda mulher, todo homem, todo adolescente, todo jovem, todo crente é um missionário de Deus. Muito bom, muito bom. Eu quero compartilhar, então, uma mensagem aqui da Teresa Dias. Louvado seja Deus, ouvindo atenta a mensagem. Jesus é maravilhoso, eu creio, eu aceito meu Senhor para governar minha família, meu lar, minha ida, entrego minha vida a Ti, Senhor. Muito bom, sou Tua graças. Muitas mensagens positivas, agradecendo, pastor, a sua participação, por ser tão direto e ser tão claro nas respostas, sendo objetivo. Isso é muito bom. Pastor, eu gostaria de fazer uma consideração final para a gente encerrar, até porque hoje é o último dia da conferência. Eu creio o seguinte, as mulheres, elas tiveram sempre um papel muito importante no reino de Deus. Se você pegar o ministério de Jesus, foram as mulheres que financiaram o ministério de Jesus. Sim. Foram as mulheres que receberam, em primeira mão, o anúncio da ressurreição. Eu não sei se é porque mulher fala demais, né? E Jesus queria que as mulheres, que a ressurreição fosse... Mas, olha, eu vou dizer o seguinte, eu sou pastor há 33 anos. As mulheres, elas são companheiras dos pastores. Elas exercem o ministério na igreja, não somente de apoio ao pastor, mas de apoio aos adolescentes, às crianças.
né? As mulheres, elas têm uma habilidade, porque elas conseguem fazer 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Elas são especiais. Os homens não, os homens são retardados, são limitados, né? Agora, eu acho que a gente nunca deve esquecer o que a Bíblia diz, né? Que os sexos são complementares, né? O homem complementa a mulher e a mulher complementa o homem. E isso acontece também no corpo de Cristo. Né? Eu fico vendo aqui na igreja, por exemplo, quando eu vejo a ornamentação da igreja, quando eu vejo o ministério de recepção, né? A Zuleika, com aquela turma ali na frente, recebendo, quer dizer, se fosse eu, ia ser uma tragédia. Então, as mulheres têm uma habilidade que os homens não têm, entendeu? Louvado seja Deus por isso, né? E eu não sou, eu entendo, e a gente tem que ter a sensibilidade, tem que ter o respeito, tem que ter a consideração, e eu creio que eu, como pastor, eu procuro manter isso aqui dentro da igreja de Pinheiros. Né? Ai da igreja de Pinheiros, se não fosse o Ministério das Mulheres, no departamento infantil, na ornamentação, na recepção, em todas as áreas da igreja, as mulheres elas são extremamente importantes. Né? Então, essa conferência pastoral, ela foi promovida para valorizar o papel da mulher, certo? E a nossa SAF, que está completando 115 anos, a Kátia está aqui, ela teve que fazer algumas plásticas para estar aqui hoje, porque ela está completando 115 anos, né, Kátia? Ela vai estar aqui, dando testemunho, falando aqui do trabalho da nossa Sociedade Solidária Domingo, que eu amo essas mulheres, e a gente trabalha juntos aqui, um espírito de contentamento e satisfação. Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo privilégio de participar dessa conferência. Que bênção, pastor. Muitas mensagens. A Ana Jaqueline disse que veio pela primeira vez no nosso culto, foi no domingo passado, e ficou muito feliz. E a Lute Fonseca, ela disse que o Senhor está nas orações dela. Muito obrigada, pastor, mais uma vez. Olha, uma bênção essa palavra, muito edificante para as nossas vidas. Com certeza, eu acredito que falou diretamente nos nossos corações. Nós vamos para um rápido intervalo agora, mas nós voltamos já já e eu volto com a nossa atual presidente da SAF, a Kátia Carvalho. Voltamos já já. IPP-TV, a sua TV missionária. Um novo curso da Escola de Aconselhamento Bíblico iniciará no dia 2 de setembro. Dinâmica da Mudança Bíblica é um curso sobre como a Escritura se conecta com a vida, sobre como entender a dinâmica do coração humano, tanto para o bem como para o mal. É sobre entender os nossos sentimentos, ações e escolhas. É um curso sobre sabedoria. Faça sua inscrição no site ippinheiros.org.br/EAB. As aulas acontecerão online através da plataforma Zoom, de 2 de setembro a 21 de novembro. Toda quarta-feira, às 7h30 às 8h40 da noite. No terceiro sábado de cada mês, teremos também uma aula presencial. Aqueles que não puderem participar das aulas presenciais poderão assistir a gravação posteriormente para não perder nenhum conteúdo. O investimento para este curso é de R$ 180. Lembre-se que as vagas são limitadas. Inscreva-se! Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama,
assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Provérbios 3, 11, 12. IPP TV, a sua TV missionária. Olá, você que está chegando na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, gostaria de convidá-lo a participar e se inscrever na Escola Bíblica Dominical, mais especificamente na classe Essência da Fé Cristã. Você que quer conhecer as bases da fé cristã e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vem estudar conosco. Começa nesse próximo domingo, às 9h40, e as aulas serão ministradas na plataforma Zoom. Faça sua inscrição no link que aparecerá na sua tela. Vem estudar conosco, que Deus muito abençoe. Conheça o nosso programa de cultos no domingo. Cultos presenciais, às 8 horas, às 11, às 16 e às 19 horas. A nossa EBD online, às 9h40 e às 17h40. Lembrando que para participar é preciso fazer a inscrição em nosso site ippinheiros.org.br/cultos. Então não se esqueça, seja presente ou online, você tem um compromisso marcado com o Senhor neste dia. Olá, boa noite, voltamos! Que palavra foi essa? Mas agora eu não estou sozinha aqui, eu estou juntamente com a Kátia, que ela é a atual presidente da SAF, a Kátia Carvalho. Ela é casada com o Antônio Carvalho e mãe da Luísa Carvalho. E nós vamos conversar agora um pouquinho para falar, né, dessa conferência, desses 3 dias aqui que nós tivemos ótimos preletores. Foram temas importantíssimos, né, que foram debatidos aqui. Então a gente vai conversar agora para falar um pouquinho e também falar do aniversário de 115 anos desse ministério, né, das mulheres, que é lindo. E o que eu quero falar aqui também, eu quero agradecer a participação de todas vocês, de todos vocês, né, que estão aqui com a gente. E olha, eu vejo aqui os rostinhos já desde o primeiro dia da conferência, e é muito bom saber que você está acompanhando a todo momento e que eu acredito que essa conferência esteja edificando realmente a sua vida, com questões, né, que foram abordadas do dia a dia, questões tão importantes para nós, né? E isso é muito bom, não é sempre que a gente tem uma programação tão especial como essa. Então, vamos lá, né? Vamos conversar. A Kátia aqui, que nós já estávamos, antes mesmo, durante a palavra, né, do nosso reverendo, nós já estávamos aqui interagindo, e agora chegou o nosso momento, né, da gente conversar. E, Kátia, fala um pouquinho pra gente como está sendo nesses dias, nessa conferência aqui com a gente. Boa noite, né? Boa noite. Então, assim, a primeira conferência, né? Então, muita expectativa de como ia ser recebida por vocês, né? Uhum. E nós vemos, assim, Deus conduzindo, Deus, como sempre, né? Usando as pessoas, e pessoas, assim, abençoadoras, né? Acabou sendo palavras abençoadoras e que puderam talvez repensar, relembrar, e saber o papel da importância da mulher, né? Então, assim, foi muito bom, né? As sócias têm gostado, têm trazer, embora nessa pandemia, nisso tudo, né? Trazer um resgate do papel, né? Lembrar a importância da mulher na igreja, e não só na igreja, no dia a dia, no seu lar, e de valorizar a mulher. Então, bom. É uma coisa que nós vimos nesses 3 dias. Ai, que bom, é lindo, né? Uhum. Eu fiquei muito feliz em poder estar aqui, né, participando dessa conferência. Eu lembro que quando teve a primeira conferência, quando começou a pandemia, né, foi a Conferência Pastoral para a Família, foi muito especial. Como essa também está sendo extremamente especial, Kátia. E aí, eu tenho uma pergunta, eu comentei ontem, mas eu acho que você vai ser a melhor pessoa para explicar esta questão, porque a SAF está completando 115 anos, mas a Igreja Presbiteriana de Pinheiros completou 114 anos. Por
que é essa diferençazinha de um ano? Normalmente acontece na nossa igreja, ela começa numa reunião e normalmente uma das primeiras sociedades a ser formada é a SAF. Então, antes mesmo da igreja ser reconhecida, né, como de congregação para a igreja, a SAF já é ordenada, né, já é formada. E, então, é uma sociedade que vem antes, né, da formação da igreja. Então, quando a igreja deixa de ser congregação e passa a ser igreja, então a SAF, essa sociedade já está formada. Então, é por isso que tem essa diferença, né? Ela completou 114 recentemente, vem a SAF com 115. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui que já responderam, mas eu acho que é bom para a gente reforçar. A Sueli Santos, ela perguntou, o que é a SAF? É Sociedade Auxiliadora Feminina. Então, assim, nós praticamente assim, nós permeamos na igreja como todas as sociedades, todo o momento, nós estamos sendo acionadas. Então, assim, é um auxiliar que não é aquela coisa assim, nós somos assim, um braço que é o braço direito, né? Então, nós estamos sempre apoiando todas as sociedades. Nós trabalhamos em visitação, não só no trabalho, né, mas nós temos a visitação, nós temos o grupo de oração, então nós temos a recepção, então o acolhimento. Então, assim, tudo isso faz parte do trabalho da SAF. Muito bom. E aí, a Ana Jaqueline fez uma pergunta, né? Ela comentou, eu acredito, que ela fez assim, quero muito fazer parte da SAF. Como que é esse processo de você se tornar uma integrante, de se tornar uma sócia? Normalmente, a sócia, nós recebemos as sócias na plenária. Na pandemia, a nossa plenária tem sido online. Então, assim, hoje seria o quê? Ou enviar um e-mail, ou com o presbítero, através da rede social, e chega até nós, e nós contatamos a pessoa. Isso em caráter de exceção, por estarmos num momento de pandemia. Mas o que acontece pelo manual é na plenária. Nós, normalmente, divulgamos, é bem divulgado as nossas plenárias, e quando você vem para essa reunião plenária, nós recebemos as novas sócias. É dessa forma que se faz parte da SAF. Muito bom, muito bom. E aí, vamos agora falar sobre isso um pouquinho, falar deste ano, né? Foi um ano atípico, aconteceram muitas coisas que não faziam parte dentro dos nossos planos, com certeza, né? Fomos assim... Mas esse aniversário também foi atípico, né? Sim. Com certeza. Foi. Ai, gente. Fala pra gente, Kátia, um pouquinho, como foi a escolha, né, da conferência para se comemorar esse... Então, começa assim, né? Então, fomos eleitas, né? Nós temos aí toda uma diretoria, presidente, vice-presidente, primeira e segunda secretária e a tesoureira. Nos reunimos no começo do ano. Imagina, gente, 115 anos. Nós tínhamos imaginado um mega evento, né? Uma mega movimentação, algo assim. Vamos movimentar a igreja inteira. Esse foi o nosso projeto. É só que Deus falou assim, não... Né? Vamos fazer de uma outra forma. E foi crescendo, né? E aí nós vimos as outras conferências, vimos os congressos online, e então traz, né? Deus começa a incomodar assim, por que não uma conferência, né, para mulheres? E então começou, e aí nós fomos, falamos com o nosso conselheiro, né, nós fomos trazendo, perguntando, e aí então nós temos o apoio, aí tem o apoio da minha diretoria, aí o apoio do pastor, e aí nós nasce, né, a nossa primeira conferência. E muito grata a Deus, a vocês. Então, assim, gente, olha, equipe maravilhosa, pessoal de comunicação, super fã, né? Muito bom. E a vocês também, né, que nos assistiram, que participam e que faz também acontecer, né? Que
com vocês, graças a Deus, nós sabemos assim, desde o primeiro momento, que cada um de vocês que participou, foi Deus que separou. Nós sabemos assim, Deus já sabe quem vai ouvir. Então, que Ele nos capacite para levar a palavra da melhor forma, que nos dê sabedoria de palavra, para que a gente possa chegar nas casas e nas pessoas da forma correta, tranquila, e trazer, né, uma esperança, trazer um ânimo nesse momento tão diferente e complicado que estamos passando. Muito bom. Kátia, nós tivemos vários temas que foram super especiais, né? Nós tivemos a feminilidade, que vem de encontro a todos os trabalhos, tudo que é ensinado aqui na igreja, porque foi abordado pela Elza de uma forma totalmente bíblica, né? E ele vem de encontro também com um dos projetos da SAF, que tem o design divino também, né? Isso. O design divino, ele começou com a SAF, ele começou encadeando, hoje ele é independente, não é assim, é um filho da SAF, né? Assim, sabe aquele filho que vem, foi embrião, né? Fez toda uma gestação na SAF, mas nasceu e ele caminha, né, ele caminha sozinho, como um ministério. Mas o início dele foi na SAF, sim. É maravilhoso, tem o 1 e o 2, eu já fiz os 2 módulos. Assim, é muito edificante. O design, ele traz, assim, nós começamos a repensar alguns pontos. Você começa... porque, às vezes, até algo que a Elza abordou. Nós nascemos já num momento feminista, no movimento feminista. E então nós vemos assim, nós paramos no design e começamos a ver o que Deus tem preparado para a mulher. Então, no design, tanto no 1 como no 2, nós vemos esse lado. O que Deus fez, como Deus criou a mulher e o que Deus fez para a mulher, o papel da mulher, o quão importante é, e que, às vezes, no movimento feminista, ele foi se perdendo. Então, assim, nesse design, a gente consegue resgatar e ver quão maravilhoso é o que Deus tem preparado para nós mulheres. Foi também, o design foi um filho da SAF, e o Diário de Eva, que é um dos programas aqui da IPP-TV, também foi um filho do design divino. É assim que o ministério vai se propagando, né? E vem alcançando tantas vidas. E outro tema que eu achei assim encantador, que eu acredito que é pouco também trabalhado, foi a questão do papel dos avós, que foi ontem também, com a Maria Zuleika. E ela trouxe aquela leveza que ela tem, né, que a gente tem Tardes Vermelhas no livro publicado, né, por ela, assim, e que é lindo, e ela traz essa leveza, essa doçura do que é ser avó, né? Ela falou com os avós, mas ela abordou muito a parte da mulher, né, da avó, e ela trouxe esse detalhe também da questão da sabedoria, né? Quando a gente vê a questão dos mais velhos, de instruir, de cuidar, então ela trouxe um pouco disso com relação aos pais, que também foi muito especial. E agora, o que falar de hoje? Do papel da mulher na igreja, né, apresentada pelo nosso reverendo Arivaldo Dias Casimiro, e que eu acredito que vem de encontro 100% com todos os projetos, todos os trabalhos que a SAF realiza aqui na igreja, né? Nós podemos pontuar alguns desses trabalhos, porque muitas perguntas acabam surgindo no sentido de, mas o que eu posso fazer dentro da igreja? Em que área que eu vou? Todas nós recebemos os dons de Deus, né? Mas quais são os espaços e as áreas em que as mulheres podem se envolver aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Então, nós temos a oração, né? Dentro do nosso grupo, nós temos o Orar Sem Cessar, que é um grupo 100% feminino. E ele vem assim, nós trazemos a oração do que a igreja está pedindo, oração das próprias os participantes, né, do grupo. Então, assim, o orar é um dos papéis que nós temos. A da visitação, a de distribuição de folhetos, o do Evangelho de João, né, o que nós temos aqui. Então, assim, faz parte, né, de das movimentações que nós temos. Então, a área social também,
Nós temos algo assim, por exemplo, é que esse ano não teve, por exemplo, nós temos o bazar, mas assim, a renda dele é para o enxoval de bebê. Então, assim, ele foi criado para montar enxovais para bebês. E interessante assim, que não é só para os bebês da igreja, mas assim, para o que você conhece, que está precisando. Então, tem esse lado social que também faz parte com a SAF. E nós também temos parcerias, né? Então, assim, não é uma sociedade tão individualista. Nós participamos de tudo isso com parcerias. Então, por exemplo, um grande parceiro nosso é a Junta Diaconal. Então, essa área social nós fazemos junto com a Junta Diaconal. Então, assim, a visitação, essa parte do enxoval. Então, são coisas que nós fazemos isso em parceria, né, com a Junta. Então, temos também o artesanato Amando ao Próximo, que ele acontece toda quarta-feira, às 13h30, onde nós temos aí, em média, umas 18 mulheres. E nós temos 2 tipos, né, de segmento, no caso do artesanato Amando o Próximo. O patchwork e o próprio artesanato. E o que elas fazem? Então, assim, o patchwork, as peças, o artesanato, as peças manuais. E nós temos o avanço missionário. Então, nós fazemos o quê? Nós participamos do avanço missionário, confeccionando peças e fazendo uma peça evangelística para eles. Então, assim, nós temos essas parcerias que nós podemos que tem de abertura. Então, assim, praticamente, gente, assim, tudo que você souber fazer, você procura a gente, que nós temos onde encaixar você. E hoje eu vi vários comentários aqui das pessoas querendo saber de horários, querendo saber como faz para poder, né, integrar. Qual que é o meio de comunicação hoje, assim, que as pessoas podem agora anotar e para entrar em contato? Seria o Facebook? Tem algum contato, um telefone? Vamos assim, vamos por para ligar na igreja e a Cris passar o contato, tem o Face também, mas assim, nós temos o contato normalmente pessoal. Tá até ali aparecendo o contato do Facebook, né? Então, vamos no Face mas no detalhe seria entrar em contato com a Cris ou mandar um e-mail para a igreja que a Cris direciona para nós. Tá. Então, já nós vamos colocar aqui também o contato aqui da igreja, o telefone, para você entrar, falar com a Cris e aí ela vai direcionar. Mas o Facebook é um caminho também muito bom. Pode entrar por lá, porque lá você consegue escrever, mandar sua mensagem, né, deixar seu recado e que você vai ser direcionada também. Então, participe mesmo, vamos integrar aqui na igreja, temos muitos trabalhos, espaço e vamos fazer, acho que já podemos caminhar para o nosso fechamento. Eu estou vendo muitas pessoas aqui comentando que já estão sentindo falta, que gostaram muito de participar dessa conferência. Foi um trabalho lindo. Eu transmito essa mensagem, né, pela iniciativa mesmo. Gostamos tanto, né, de esse período que a gente está em casa, às vezes, e que é uma palavra direcionada, né, uma mensagem direcionada, é tão bom. Né, Kátia? Sim. E teve alguma alteração? Claro, né? Tivemos muitas alterações por conta, né, da pandemia, mas tem alguma alteração que é importante a gente enfatizar dentro da SAF? Nós mudamos praticamente assim, 180 graus, né? Nós começamos o ano com uma programação, com um cronograma, aí nos reunimos novamente para poder alterar esse cronograma, né? Então, assim, nós mudamos tudo para uma plataforma. Então, essa transição foi algo assim bem grande, porque era novidade para todo mundo.
Então, nós vemos assim a mão de Deus conduzindo. Então, nós temos assim nos comunicado e passando e atualizando as nossas sócias e deixando elas a par de tudo que está acontecendo, tanto na igreja como no mundo, né, com a nossa federação também. Então, nós trazemos toda essa parte de comunicação, nós trouxemos ela para a rede social, que era algo que até então nós usávamos, mas usávamos bem pouquinho, e que agora é a nossa principal ferramenta de comunicar. Que bom. E, gente, ó, essa equipe é muito rápida. Então, ó, anota o telefone aí aqui da igreja, o 11. Eu vou falar e vai aparecer, você vai ver ó, como a equipe é rápida. É o 11 30 93 2858. Então, esse é o contato que você pode ligar, você vai falar com a nossa secretária, a secretária da igreja, que é a Cris, né? E com ela você consegue todas as informações, você consegue tirar algumas dúvidas. E um programa, porque aqui na IPP-TV nós temos uma programação completa de segunda a segunda. E nós temos os programas ao vivo, que ele vai ao ar sempre às 2h30. E terça-feira, gente, é o dia do Mulher Esperança, que é o culto das mulheres, e é muito especial, e ele também, a transmissão é ao vivo. Acontece que, por enquanto, ainda os cultos não estão acontecendo na igreja, né? Ele está ainda no digital, né? Está no digital, mas assim, caminhando para voltar para o presencial. Ele vem como um culto de oração, né? Assim, é um dos grupos que a gente tem de ponto de oração. Então, assim, ele acontece toda terça, como a Tainá falou, e normalmente era no presencial no templo, e agora ele está acontecendo online, né? Toda terça pela IPP-TV. Acontecendo. E aí, faço para IPP-TV. Exatamente. Aí vem um convite que eu faço para você, muito especial. Você que está nos assistindo e ainda não é inscrito, por favor, já aproveita e se inscreve no nosso canal, porque você tem uma programação completa. Olha, vamos falar agora só dos temas voltados para as mulheres, né? Nós temos o Diário de Eva às quartas, e às terças temos Mulher Esperança. Então, você já começa terça-feira e já vai terça e quarta. Já tem a programação para você, sempre às 14h30, ao vivo. E é do mesmo formato. Você pode comentar no chat, você pode mandar a sua mensagem e você participa com a gente. O Mulher Esperança, eu acredito que tem interação, dá para mandar mensagem? Não, né? Não, ele não é aberto. Não é aberto. Não é. Mas você recebe a palavra de Deus ali de uma forma muito especial também. Chegamos no fim, mas eu quero ler uma mensagem, várias mensagens aqui lindas. E a Adriana escreveu: parabéns, SAF e IPP. SAF e IPP pelos 115 anos. Que Deus abençoe demais todas as sócias. Ela agradeceu todo o trabalho feito pela equipe, pelas palestras. Amém. Muito obrigada, Adriana. A Vilma Ribeiro também falou: parabéns, querida SAF, por essa iniciativa, foi muito edificante. Amém. Amém. Que bênção, né? E essa conferência, sim, Elaine, ela vai ficar salva. Você pode depois entrar e assistir. Inclusive, nós já temos do primeiro e do segundo dia no ar. Então, amanhã, com certeza, a partir das 11h, a conferência de hoje já vai estar no ar, então você pode assistir-la novamente e pode compartilhar, que é muito importante. Sim. Que você que está nos assistindo compartilhe, copie o link, mande para sua mãe, para sua irmã, para sua filha, para sua neta, mande para todo mundo, porque só assim a palavra de Deus e o nosso trabalho aqui se concretiza, que é ajudar a proclamar o Evangelho, levar a palavra de Deus a todos os povos e nação. Amém. Kátia, mais uma vez, parabéns, Amém. Né, pela iniciativa de fazer essa conferência, né, no comando aí da SAF, né, no direcionamento aí com a equipe. Parabéns a todos por esse trabalho tão lindo. Amém. Que edificou tantas vidas. Claro. E até a nossa, da equipe que está aqui trabalhando, com certeza foi edificada durante esses 3 dias. Amém. Amém. Obrigada. Considerações finais? Sempre dá, tem. Eu quero agradecer, né,
mais uma vez a equipe que me apoiou, ao pastor e a vocês que tornou realidade algo que Deus colocou no meu coração e consegui multiplicar e dividir com todos vocês. Muito obrigado. Obrigado às sócias, obrigado a quem está... nós temos sócias assim, de muitos anos, né? São 115 anos, mas nós temos uma história. E assim, o meu muito obrigado por vocês que estão próximas de mim, me ajudando no meu primeiro ano, me aconselhando, mostrando qual o melhor caminho. E tem até um versículo que eu acho eu quero deixar com vocês, que é assim, porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. 1 Crônicas 29, 14b. Então, agradecer a Deus. Ele nos deu e nós estamos devolvendo para Ele, né? Então, assim, muito obrigada a vocês que também assistiram e participaram por este dia. Então, sou grata a Deus e a todos vocês. E espero que tenhamos a segunda conferência o ano que vem, né? Espero que seja diferente no presencial também, que seja no presencial e no online, que aconteça tudo muito junto. Então, essa a minha oração. Então, muito obrigada, pessoal, e até mais. Que bom, que bom. Eu também me despeço. Amei, foi um presente de Deus estar aqui com vocês, foi muito especial. Esses 3 dias, né? E eu agradeço muito mesmo a oportunidade, porque se eu estou aqui, para a glória de Deus, é Ele. Então, fiquem todos com Deus, meditem, né, em todas essas palavras, todas essas palestras, né, que vocês receberam. Aproveitem o final de semana para poder assistir todas novamente, anotar, leiam na Bíblia os versículos, acompanhem e que Deus abençoe muito a vida de cada uma de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.